E mais um sábado começando aqui no canal Paraíba Hard, sejam muito bem-vindos ao nosso tradicional resumão semanal que eu faço aí pelo menos há uns 3 ou 4 anos, onde eu pego as principais notícias, alguns rumores do mercado de hard PC Game, trago em um único vídeo num formato mais compacto, colocando na descrição todos os tópicos para que você possa ir navegando, além de informações pertinentes a lojas de hard, caso você queira comprar algum equipamento, queira ajudar esse trabalho, nós temos nossos links afiliados, onde o preço não muda para você, mas você ajuda a manter os custos por aqui. E caso queira receber promoções de hardware diretamente no seu celular, você tem nossos grupos de promoções do Telegram, tanto de hardware quanto de smartphones eletrônicos, para que vocês possam acessar. É muito fácil, basta baixar o Telegram no celular e acessar os nossos grupos. Sem mais delongas, vamos para mais um resumão semanal. Começando aqui a falar para você sobre eGPU, que é uma técnica muito antiga, onde os entusiastas basicamente pegam uma placa de vídeo de desktop e usam em um notebook. Claro que não tem como você encaixar diretamente no notebook, por razões óbvias, mas eles utilizam conexões que os notebooks têm, como M2, às vezes ali um Thunderbolt, para fazer essa ligação que vocês estão vendo. Então você pode ter um notebook simples que você usa para trabalhar, transporta para todo lugar, você chega na sua casa, liga numa eGPU e usa a sua super placa de vídeo. O que o cara fez? Ele pegou uma 4090 Founders Edition e ligou num Asus ZenBook 14, que é um notebook um pouco mais simples, quer dizer, um pouco mais simples não, que não tem uma super placa de vídeo como essa, mas ele tem um Core i9 12900H, que é um super processador, tá? Ocorre então que deu certo, ele usou uma Inclujure da Razer, uma Razer Core X, usando Thunderbolt 3, claro que precisou de uma fonte de alimentação externa, então ele precisou também conectar aqui uma fonte para poder ligar essa 4090 e fez overclock na sua GPU. E aqui estão os resultados, a comparação com a placa de desktop, há sim uma redução de performance drástica, mesmo ele fazendo overclock, tá? Por conta dessa conexão que não tem a performance suficiente do que um slot PCI Express convencional, tá? Então aqui ele traz vários testes no 3D Mark, onde você perde de 8% até 28% dependendo do cenário. Isso com a placa em overclock. Se a placa estivesse em estoque, tranquilamente estaria batendo aqui 35% e alguma coisa parecida com isso, tá certo? Pessoal, aqui nós temos um teste no mínimo curioso, aonde o usuário pegou diversas coisas que ele tem na cozinha, na casa dele, para fazer um teste de temperatura na sua placa de vídeo. Sempre teve aquela piada, eu vou usar pasta de dente na minha placa de vídeo, enfim, no meu processador, ou aqui no caso ketchup ou fatias de queijo. Esse cara teve a coragem de fazer isso. Não foi com uma super placa de vídeo, foi com uma R7 240, uma placa low-end de apenas 30 watts, tá? Mas pelas fotos vocês estão vendo que o cara realmente colocou a mão na massa. Isso aqui parece queijo, eu não sei, cara, ou esse aqui é queijo, né? Então o cara colocou várias coisas para ver como é que ficava a temperatura, cara, e por incrível que pareça, o ketchup ficou em 71 graus, a pasta de dente 90 graus, claro que uma boa pasta térmica fez em 49, 54 graus, e várias coisas da cozinha dele, enfim, coisas que ele resolveu utilizar, ficou em 105, enfim, temperaturas muito altas. Então, isso aqui é um teste apenas para fins científicos, para fins de diversão, tá? Claro que você não vai usar isso no seu dia a dia, sempre use uma boa pasta térmica. E falando em pasta térmica, olha só o que o Deuerbauer mostrou aqui pra gente. Aqui nós vemos uma 2060 que está com um cooler meio corroído aqui, cara. Você pergunta, o que aconteceu com essa placa? O que acontece, pessoal? Pasta de metal líquido é uma coisa que eu não indico e não utilizo no meu dia a dia, porque ela tem riscos. Se você não souber aplicar e não souber o tipo de material que você vai aplicar, você pode danificar o seu equipamento permanentemente. O que aconteceu? Ele recebeu uma 2060 de um inscrito dele, onde já estava batendo 100 graus de uma forma estranha. Quando ele desmontou, ele percebeu que o antigo dono, sem ser esse que mandou para ele, tinha colocado metal líquido na GPU, visando reduzir a temperatura. Deve ter visto algum vídeo, olha, metal líquido reduz, o cara vai lá sem conhecimento e faz. Pelo menos ele não derramou aqui na parte lateral, teve um certo nível de proteção contra os capacitores aqui, mas o cooler era de alumínio. E houve uma reação química aqui, como vocês estão vendo. Ocorre que acaba tendo uma liga de alumínio e zinco e simplesmente
danifica o alumínio. A gente tem um vídeo aqui da Thermaltake impressionante, olha só, um bloco de alumínio, uma gota de pasta térmica de metal líquido, olha o que acontece. Eu não sei em quanto tempo isso aqui aconteceu, né, um time-lapse, mas cara, é impressionante, olha só o que aconteceu aqui, cara. Incrível, né? Há uma corrosão, parece o cordyceps atacando aqui o alumínio. Então esse é um dos muitos motivos pelo qual eu não uso e também não recomendo pasta térmica de metal líquido. Pessoal, aqui nós temos um teste bem interessante do Igor's Lab, lá do Xavier Umberg, que trabalha com ele, onde eles tiveram acesso a simplesmente 200 Core i9 13900KS. Impressionante, cara. Além de serem CPUs caros e raros, porque são unidades binadas do 3900K, os caras conseguiram 200 para poder testar, né? Você acaba criando marcas de uso, enfim. É uma coisa muito rara de você encontrar. Inclusive essa bandeja de plástico que eu comprei no AliExpress para colocar os meus processadores. O que ele reporta aqui, pessoal? Que o 3900KS a gente já sabe que é um CPU binado. Para ele ser vendido como 3900KS, um dos parâmetros é que ele não pode ter os 6 GHz com tensão maior que 1.49. Se ele só conseguir pegar com 1.6 volts, por exemplo, ele já é vendido como 3900K e não como KS. E aí na BIOS da ASUS tem uma ferramenta de predição, onde eles dão uma certa pontuação para o nível de binagem do seu CPU, relacionando a frequência com a tensão que ele consegue operar, tá? E ele compilou isso daqui e mostrou um gráfico bem interessante. Das 200 unidades, na verdade 199 unidades que ele testou, você vê que a maioria das unidades vão ter uma pontuação média, ou seja, 39 vai ter a pontuação de 107. Então, se você comprar um do CPU, a maior probabilidade é que você tenha uma sample nos padrões de binagem. Você pode ter uma sample ruinzinha que esquenta muito, que não sobe tanto o clock, ou uma sample muito boa que precisa de pouca tensão e esquenta pouco. Então são os dois extremos, mas a maioria das pessoas vão encontrar CPUs com a pontuação média, tá certo? Pessoal, aqui nós temos a loja Mindfactor.de lá da Alemanha, que é uma loja que reporta a quantidade de vendas que eles têm, inclusive índice de RMA, que é uma coisa impressionante. E eles mostraram aqui no mês de janeiro as suas vendas, né? Aqui no caso na terceira semana do mês de janeiro, onde eles venderam 545 RTX 4070 Ti, que é um número surpreendente, porque essa placa em tese não tem um preço tão bom, na verdade nem tese não, o fato é, né? O preço dela em relação à 3070 Ti é um preço muito alto, embora o salto de performance dela é sim um salto de performance bom. O preço é o único ponto que as pessoas criticam, inclusive eu, né? A gente vê que a XTX não está vendendo tão bem assim, embora ela está vendendo mais que a 4080, né? Mas ela não está vendendo tanto quanto a 4070 Ti, que inclusive é uma placa até inferior em termos de performance. Observe que a própria 3060 Ti e a 6700 XT estão vendendo mais, ambas abaixo do nível de performance da XTX, porque nem tudo é o nível de performance, pessoas que preferem também comprar pelo preço, isso acaba impactando muito. Aqui na parte de baixo a gente vê que a Arc A770 só vendeu 10. Então assim, o interesse não está muito grande. Mesma coisa a Arc A380 junto com o GT 730, 1030, a própria 3080, que está perdendo um pouco o apelo por conta de terem placas mais recentes aí no mercado, tá certo? Aqui nós temos a que provavelmente deve ser a menor 4090 do mundo, apenas um slot 21 centímetros, que seria ideal para um mini ITX. Mas não dá para você usar exatamente no Mini TX, porque uma, ela é voltada para hacks de servidores, e duas, ela depende de water cooler. Então você, a não ser que você monte um water cooler custom no seu Mini TX, mas na maioria dos casos você vai ter que colocar isso aqui no lugar onde ela foi planejada. Esse aqui é um liquid cooler da AlphaCool, aonde o canal aqui mostrou pra gente o incrível tamanho que a placa fica, tá? Ela traz um único conector de alimentação, assim como essa aqui, se não me engano, é 4080 e não 4090. Até na foto ele mostra que é 4080, tá? Mas você vê a diferença é muito grande, cara. É uma placa extremamente compacta e fina, trazendo o mesmo nível de performance, apenas um tamanho bem mais reduzido. Aqui a gente tem uma postagem no blog oficial da AMD, que é uma postagem feita por um funcionário, o Mitchell,
aonde ele mostrou um pouco da performance das placas, né? Então assim, sempre que tem um gráfico vindo do fabricante, a gente já fica com o pé atrás, né? Uma aqui, por exemplo, eles estão mostrando a performance em 4K, as placas fazendo em média 220, 184, espera aí, cara, 4K, tem alguma coisa errada, né? São só 6 jogos, quando você vai ver quais são os 6 jogos, Apex, Valorant e Overwatch 2. É lógico que vai dar essa média bizarra aqui. Se coloca jogos pesados, começa a cair bem essa média, mas beleza. Então eles mostraram o salto de performance. O ponto aqui do vídeo é que eles mostraram que as suas RX 7900 não tem um bom custo-benefício. E olha só, quando você mostra em review isso, ok, cara, isso é aceitável. Agora, o próprio fabricante mostrar que as placas não são tão boas é um pouco estranho para mim, cara, né? Então a gente vê aqui que esse gráfico de custo-benefício mostra aqui o preço, o FPS e a pontuação. A pior placa, o pior custo-benefício é a 7900 XTX. O segundo pior é da XT. Elas têm custo-benefício pior que a 6950 e que a 6800. Que é a própria AMD mostrando isso, cara. Ficou muito esquisito, no mínimo, tá? Vamos aqui para uma notícia rápida, onde, de acordo com a Bloomberg, o Japão e a Holanda estão entrando em acordo com os Estados Unidos nas sanções contra a China, nessa guerra comercial que já se arrasta por alguns anos, onde, em específico, eles estão tentando limitar a exportação de equipamentos de manufatura de semicondutores da ASML. Vocês estão vendo aqui esse mega laboratório de fabricação de placas, né, não placas, semicondutores e chips, né, onde iria dificultar para a China receber esse tipo de equipamento, mesmo de lugares fora dos Estados Unidos, como é o caso do Japão e da Holanda, ok? Pessoal, aqui nós temos um SSD da Corsair MP700 que vazou acidentalmente, de acordo com informações, talvez foi sem querer querendo, né? Aonde nós vemos um pouco do design. A gente observa que os SSDs Gen 5 têm vindos todos assim com o dissipador porque eles são muito quentes. Então aumenta a performance, aumenta a temperatura também. Você precisa de super dissipadores. Olha o tamanho desse dissipador com uma fan. Então foi-se o tempo que você tinha só o SSD, começou a vir com micro dissipadores, agora você tem um cooler completo, um dissipador mais um cooler, né, uma fan, para poder retirar o calor desse componente. Ele alcança aqui até 10.000 megabytes por segundo, nem é dos mais rápidos, né? Tem SSDs já chegando aí a 14.000 megabytes por segundo, e é uma evolução dos Corsair que já existiu no mercado, como o MP600 e MP500, conforme a gente pode ver aqui nos gráficos. Pessoal, que nós temos uma notícia, depois que a Intel fez aquela demissão em massa de vários funcionários, ela está encerrando outros negócios para tentar manter os custos mais baixos. Aqui a gente tem informações que depois que a Intel divulgou os seus resultados financeiros e as suas ações estão caindo aqui, ao menos 10 bilhões de valor do mercado deu uma queda, ela começou a reduzir mais alguns negócios, por exemplo aqui o de Network Switch e o de RISC-V Pathfinder, aonde eles irão fazer uma economia relativa interessante. Pat Gelsinger, CEO da Intel, até diz que desde o retorno dele eles já encerraram 7 negócios e reduziram 1,5 bilhões em gastos, ou seja, aumenta o lucro da empresa ao evitar esse tipo de gasto. Eles ressaltam que o Intel NIC, que é o controlador de rede da Intel, não será afetado, apesar do segmento de Network Switch ter sido encerrado, ok? E continuando na Intel, lembra que eu falei para vocês que o Raja Koduri, que era o chefe do AXG, aquele grupo da Intel, ele foi meio que rebaixado, porque o grupo foi desfeito em 2 pequenos grupos. Aqui nós temos mais informações sobre isso, aonde durante os resultados financeiros que a Intel divulgou, agora existem 2 grupos, o CCG, que é o grupo de computação para cliente, ou seja, processadores, desktop, notebooks e as placas de vídeo, e o grupo de data center e inteligência artificial. Segundo informações da própria Intel, nesse ano a gente pode ter um refresh da arquitetura Alchemist, que é a mesma que a equipa A380, A770, seria a Alchemist+, que traria
algum aumento de performance, eventualmente um nó um pouco mais avançado em relação ao atual que eles têm, o TSMC 6 nanômetros, talvez um TSMC 5 nanômetros, alguma coisa nesse tipo. E só em 2024 você teria uma nova arquitetura com um ganho de performance significativo e um novo nó, como eles apontam aqui. Aqui nós temos as informações também relativas a processadores. Então a Intel ela não confirmou ainda se o Meteor Lake vai ser lançado para mobile ou desktop, ambos ou apenas um deles. E existem rumores que os Raptor Lake pode ter um refresh nesse ano, ou seja, você poderia ter a 14ª geração no mesmo socket LGA 1700. Então, de acordo com esse roadmap que a Intel divulgou, parte em rumor, parte já oficial, a gente pode ter então aqui o Alchemist mais para esse ano, o Raptor Lake Refresh para esse ano, o Meteor Lake já é confirmado, não se sabe se vai ser desktop ou notebook, e gerações à frente como o Lunar Lake, que seria para baixo consumo, Battlemad, acabei de falar para vocês, GPUs mais fortes, entre outras séries que nós temos disponíveis aqui. Pessoal, que nós temos o Forspoken com suporte quebrado para as placas Polaris, ou seja, placas da série 400 e 500 da AMD, lançadas lá em 2016 e 2017, são placas já antigas, de arquitetura G100 antiga, inclusive eu trouxe testes recentes delas, são placas ainda boas pelo preço que aparece, especialmente nas usadas, mas ocorre que essas placas elas não têm todos os recursos necessários para rodar o game, e isso vai acabar se tornando realidade daqui para frente. O que acontece? As placas Polaris suportam o DirectX 12, mas o DirectX 12 tem alguns feature levels, ou seja, você tem o DirectX 12.0, 12.1 e 12.2. O 12.0 é onde está a Polaris, a Hawaii, que é aquela série 200 e 300, inclusive a Maxwell da NVIDIA, que é a série 700. O 12.1 você já tem a Vega e a Pascal e Maxwell 2, e o 12.2 é as séries atuais, então você tem Turing, Ampere, Ada Lovelace, RDNA 2, RDNA 3, Intel, Xe HPG. E o Forspoken precisa de um feature level recente, porque tem o suporte para Ray Tracing, enfim, e você acaba precisando então utilizar hardwares mais modernos, essas placas vai ficando um pouco de lado para esse tipo de jogo e tende a acontecer mais. Pessoal, aqui nós temos uma grande polêmica envolvendo mineração e placas de vídeo do AliExpress. Eu já fiz vários vídeos aqui no canal sobre isso, sobre durabilidade, sobre essa enxurrada de placas de vídeo, que não é à toa que essas monte de placas de vídeo tem aparecido no AliExpress. O motivo é fim da mineração Ethereum. Caso queira ver esse vídeo, está aparecendo aqui. Eu já expliquei em detalhes por que aconteceu isso. E lá eu falava, pessoal, são placas usadas na mineração. As pessoas tendem a querer acreditar que, não, essa aqui é nova, porque eu abri aqui e a memória não está amarelada, enfim, então essa aqui é nova. Eu falo, pessoal, são usadas. É difícil você encontrar uma placa nova. Por exemplo, nova eu vou encontrar placas da série 40, que são placas que lançaram agora. Agora, qualquer outra geração, eu desconfio, por isso que eu sempre falo, eu trato como usada. O que estava acontecendo? Os caras estavam pegando... já teve aquele lance do epóxi da GPU aqui, do substrato de cor estranha, mas os caras estavam pintando a memória para parecer nova. Eles pegavam a memória amarelada e pintavam a memória de branco. Que nós temos um vídeo do Iskandar Souza junto com o Paulo Gomes, que é um técnico aqui no Brasil, onde ele pega o chip de memória, um chip Elpida, e ele começa a raspar esse chip, olha lá, com estilete, tá? E o que aparece por baixo? Olha que bizarro, cara. Outra informação de memória, olha lá, ó. É apenas uma tinta, cara. Os caras enveloparam, sei lá o que eles fizeram aqui. Mas tem outra informação ali embaixo, ó. Então o cara olha pro chip e fala assim, não, tá novo. Por isso que eu prefiro acreditar que é usada, cara. Porque olha aí os maracutaias dos caras, né? Então tá lá. Ele acabou encontrando uma outra informação do chip original que estava por baixo dessa pintura que os caras fizeram aqui. Então, vai comprar placa no AliExpress, eu trato as placas como usadas, exceto placa 4070 Ti que já tem por lá, 4080, eu não estou dizendo que você tem que comprar, mas essas placas são novas, porque elas acabaram de chegar no mercado, não tem como ser usadas na mineração, tá? Então desconfie, trate como usadas e julgue se vale ou não a aquisição. Muitas pessoas têm usado essas placas como uma porta de saída diante dos altos preços que nós temos praticado no Brasil. E inclusive as placas já voltaram a subir
e eu não sei o motivo exato para isso. Pessoal, que nós temos uma ARC A380 MXM que utiliza a mesma GPU da A380 de desktop, né, e uma mini plaquinha bem simpática, né, uma placa que você pode fazer aqui a conexão, né, via MXM. Ela tem os 3 módulos de memória, ou seja, você tem 92 bits e 6 GB, 2 para cada módulo, tem os VRMs necessários aqui. E ela tem um TDP de 50 até 75 watts, seria aí um nível de performance talvez de uma 1650 ou uma 1050 Ti para MXM, ou seja, voltada para notebooks ou workstations portáteis, tá certo? Mais uma polêmica na AMD, galera. Já fazem 48 dias que a AMD não lança um driver para a série anterior dela, a série 6000, série 5000, enfim. Ela está lançando só drivers para a série 7000. Olha, eu não lembro da última vez que isso aconteceu. Eu sei que tem problemas que precisam ser corrigidos, mas quem já tem uma placa 6000 não está recebendo driver para games novos como Forspoken, enfim, que estão saindo agora, próprio Dead Space Remake que já tem vídeo no canal, né? E mesmo placas muito recentes como a 6950 XT 7 meses atrás, o último driver foi no dia 8 de dezembro, tá? Então assim, tá esquisito, cara, tá esquisito. Eu não sei porque que não estão lançando novos drivers para essas placas e só ressalta aquele couro que as pessoas falam, NVIDIA melhor em driver, porque a NVIDIA está lançando driver para todas as placas dela. Claro que não só as antigaças não, mas as placas da série 10, 20, 30, 40 estão recebendo driver, cara. Aí que é complicado, né? Bom, aqui nós temos a informação dos Ryzen 7000 X3D. A AMD ela não deu uma data mais para eles. Ela tinha informado na página oficial que teria suporte ao overclocking. Seria curioso, afinal, o 5800 X3D não tinha suporte ao overclock justamente por conta da temperatura do cache L3, que ele iria aumentar muito por conta de ter um cache extra ali. E em tese esses daqui não teriam também. Mas a AMD surpreendeu colocando suporte para overclock como sim. Depois que isso veio a público, a AMD simplesmente tirou a informação. Não sei se era um erro, se eles estão testando ainda para saber como é que tá, mas não tem mais essa informação. Pessoal, aqui nós temos algo que ainda precisa ser confirmado totalmente. O Shangji Group, que são os donos da Maxan e da Soyo, são marcas que vocês conhecem, muito famosas lá na China e no AliExpress, está listando no EEC, aquele órgão registrador da Eurásia, placas não lançadas ainda como 4060 e 4050. Elas já foram anunciadas para notebooks, mas para desktop não. É que nós temos um potencial novo anúncio futuro, afinal já está sendo feito o registro por marcas grandes lá na China, que é um mercado de mais de 1 bilhão de pessoas. Pessoal, muito obrigado por mais um resumão, espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, nossos grupos de promoções, fique à vontade caso vocês queiram participar, temos nosso grupo de hardware, basta você entrar no Telegram e ficar nos seguindo, e nosso grupo também de smartphones e eletrônicos, todos os dias promoções para vocês. Um grande abraço, muito obrigado, valeu, falou, tchau, tchau.